O Garrett nesse livro tá só aquela figurinha da calcinha pendurada no varal? Olá, se você é novo por aqui, por este canal, eu sou a Emily e este é o meu primeiro diário literário onde nós iremos falar sobre O Acordo de Ellie Kennedy e também o famoso livro que originou a primeira temporada de Off Campus. Esse é o meu primeiro diário literário. Nesse canal eu faço vlogs, eu lancei o primeiro episódio do meu podcast recentemente, que é o Striptease Mental. Vale muito a pena você ir lá conferir, tanto no YouTube quanto no Spotify. E como eu estou num momento muito assídua, lendo vários livros, e recentemente eu vi Off Campus e fiquei muito curiosa para ler a série de livros, eu decidi começar o meu diário literário com esta série, porque, enfim, acho que vai ser muito divertido e não é um dos meus gêneros, assim, favoritos, não é o meu fave, mas eu acho que vai ser divertido igual. Então vamos começar a falar sobre O Acordo, o que eu achei em comparação com a série. Tem essa questão que eu assisti a série antes de ler esse livro, então eu vou falar desta perspectiva de alguém que viu a série e depois leu, então isso acaba que, né, impacta a minha experiência como leitora, mas já adianto que eu me diverti, tá? Eu me diverti lendo esse livro e eu queria começar falando que eu não vou dar spoiler, tá? Eu vou ser o mais sucinta, assim, eu vou dar minha opinião sincera, realmente, falando o que eu gostei, o que eu não gostei, uma conversa aqui entre amigas, mas eu não vou dar spoiler e caso eu perceba que em algum momento da minha avaliação eu vou dar algum spoiler, eu vou avisar, então relaxa aí e assiste esse vídeo. Acho importante eu começar aqui falando do que se trata o livro, caso você não tenha visto a série, não saiba, mas basicamente esse livro é protagonizado pelo Garrett e a Hannah. Eles estão na universidade, ela cursa música e ele cursa história, se eu não me engano, mas ele é jogador de hockey, sei lá como é que fala, galera, mas hockey. E o sonho dele, né, é virar jogador profissional, independente do curso que ele tá fazendo ali na universidade, e ambos, cada um vive na sua bolha ali, ambos muito focados, ela muito focada com a música, tentando deixar um passado traumático pra trás, o Garrett, de certa forma, também tenta deixar um passado traumático pra trás, e os dois muito focados. Acontece que, em um determinado momento da vida de ambos, eles têm um encontro ali, ao acaso, e eles fazem um acordo, e aqui não é spoiler, tá? Mas é um acordo meio que de um relacionamento fictício pra ajudar a Hannah ali com o cara. Enfim, eles fazem um acordo e a partir disso desenrola a amizade que eles vão criando e tudo que eles vão descobrindo um sobre o outro, tá? Uma sinopse bem meia boca, porque eu acredito que quem tá aqui nesse vídeo já sabe do que se trata. Eu gostaria de começar falando, como alguém que assistiu a série e leu o livro, que, apesar de eu saber que esse livro foi escrito, publicado pelo menos em 2016, eu tive um pouco de incômodo no início da leitura, porque os comentários masculinos, eles são muito sexistas, e objetificando mesmo as garotas e tal, e isso me incomodou, atrapalhou um pouco a minha experiência no início do livro, apesar de que o Tucker desde o início do livro, ele é um homem legal, entendeu? Aquele que faz o mínimo, mas que a gente fica com o coração quentinho por fazer o mínimo. Ele aparece pouquíssimo nesse livro, mas o pouco que ele aparece é ele sendo legal. E eu tô falando dele, apesar dele não estar muito presente aqui nesse livro, porque na série ele já tá bem presente, e aqui ele aparece sendo legal, entendeu? Mas os outros meninos, o próprio Garrett, o Logan, o Jim, entre outros todos que aparecem, eles fazem comentários que me incomodaram muito, e me deram até um tipo, ai, sério, então talvez eu não vou terminar essa leitura. Porém, como eu gostei muito da série, eu achei que valia a pena ler, e foi bom que eu continuei, porque algumas tramas que acontecem na série e no livro, que são invertidas as ordens, ou que acontecem de uma forma no livro e acontecem diferente na série, eu confesso que eu preferi o livro,
o desenrolar de algumas coisas e a ordem que aconteceram algumas coisas, eu preferi o livro e me prendeu, assim, eu li em menos de uma semana. Eu tenho um bebê, então pra mim é um período relativamente rápido, então foi um livro que me prendeu. E eu gostaria de começar falando sobre uma temática que eles trazem no início desse livro, que é a questão do sexo casual. Porque o Garrett, ele sai com uma menina, assim, ele sai com algumas meninas, né, casualmente, mas aqui a gente se depara, assim, logo no início do livro, logo nas primeiras páginas, é a Kendall. E eles têm um diálogo que tem também na série, mas que o livro me fez refletir um pouco mais sobre isso, que é essa percepção, muitas vezes feminina, e eu me coloco nesse lugar, e por isso que isso me pegou no livro, de achar que você está apaixonada por uma pessoa que você nem conhece, sabe? E a temática era essa, eles tinham ali um rolê casual, e chega um momento onde ela dá uma intimada nele, e ele se questiona, tipo, mas por que a gente começaria a namorar, algo do gênero, se eu não sei nada sobre você, você não sabe nada sobre mim e tal. Isso me pegou um pouco, porque na adolescência, no início da vida adulta, eu lembro de passar muito por isso, assim, de se envolver com uma pessoa e nem saber nada dela, e mesmo assim achar que você tá apaixonada. É isso, confundir atração por paixão, entendeu? Eu acho que essa é a temática ali que me chama a atenção, essa confusão na vida jovem adulta, no início da vida adulta, que é confundir a atração com a paixão. E eu acho que esse livro aborda isso de uma forma bem legal, e na série também aborda isso de uma forma bem legal. Bom, como eu disse, essa questão da maneira que os diálogos masculinos ocorrem me incomoda, me incomodou, e então eu acho que na série as correções feitas e as mudanças, que eu vi até uma galera falando que queria que os personagens masculinos fossem mais semelhantes aos livros. E eu acho que isso é totalmente mico, assim, sabe? Eu acho que se a gente fosse retratar os homens como eles são retratados aqui, pelo menos no início, não é que eles são uns homens horríveis, não, eles são homens sexistas, misóginos e com comentários machistas, entendeu? E, ok, eu entendo que é em 2016 e tudo mais, mas eu acho que as correções feitas na série e essas maneiras um pouco, talvez, mais maduras de olhar e entender que o personagem não seria assim, sabe? Atualmente, eu acho que foram correções muito boas que me faz, com certeza, preferir a série. Entretanto, todavia, isso ocorre mais no início, existem outros momentos, até o fim do livro, onde tem alguns comentários, assim, que eu não vou entrar muito a fundo, mas onde o Garrett comenta sobre o corpo da Hannah, que não passam batido, assim. Eu acho que existem outras formas de tu elogiar a pessoa sem necessariamente falar da forma que ele falou. É que eu não quero entrar em detalhes para não conter spoilers. Tem uma questão dentro de tudo isso que me surpreendeu, porque, assim, existe um diálogo na série onde o Garrett tá todo preocupado com o conforto da Hannah. Quem assistiu vai entender o que eu tô falando, onde ele tem uma conversa com um dos amigos dele na série, com o Jim, sobre deixar a Hannah confortável, preocupado, sabe, com ela, com essa construção de prazer feminino. E eu me surpreendi ao ver que no livro esse diálogo também acontece. Não é com o Jim, mas ele acontece muito semelhante, com essa mesma preocupação, e isso me fez dar um suspiro assim de tá se tornando gostosinho de ler o livro, sabe? Porque essa preocupação dele em criar este desejo feminino através do consentimento, da confiança, do conforto, foi muito legal de ler essa construção aqui. E a própria dinâmica deles, entendeu? Essa química que eles constroem no livro fica muito mais palpável, sabe? Até porque é narrado, né, tanto pelo Garrett quanto pela Hannah, e a gente consegue entender mais o que se passa na cabeça deles. Mas não que na série a gente não consiga perceber os mesmos sentimentos, mas eu gosto muito de desmiuçar o que cada um está pensando, e o livro me trouxe essa experiência. E daí eu queria até ler um trecho pra vocês que fala muito sobre essa construção de desejo feminino. Ó, aqui é a Hannah falando.
Quando enfim essas sensações incríveis diminuem, deixam em seu lugar uma descarga quente de paz e um sentimento estranhamente agridoce. O que acontece em seguida é algo que só vi em filme e que me mata de vergonha. Começo a chorar. E aqui ela chora de felicidade. E eu acho interessante porque aqui ela fala um pouco como ela se sentiu em um momento onde ela e o Garrett trocaram confiança e prazer e etc e tal. E eu acho muito bonita essa descrição porque demonstra exatamente o que ele queria trazer para ela, que era paz, confiança, tranquilidade, sabe? Não ser aquele negócio todo montado e performado, sabe? Que muitas vezes, e pensando no diálogo dos homens que eu vi aqui, muitas vezes seriam assim que os homens que têm esse tipo de diálogo gostariam de se relacionar, sabe? Nessa performance, objetificando a mulher, e não é isso que acontece. Então isso pra mim foi muito positivo no livro. Eu gostei muito de ler essa dinâmica entre os dois. Agora, outro ponto que a série trabalha, mas eu acho que o livro tem muito mais sucesso em fazer isso, é o trabalho dos traumas dos dois, assim. A profundidade onde a gente percebe que os traumas de cada um deles toca neles ainda hoje, mas também ao mesmo tempo esse livro é lindo em demonstrar que eles não querem continuar vivendo os seus traumas, entendeu? Eles se jogam pro mundo e se encorajam a viver e tentar viver os novos agoras, entendeu? Os novos agoras é complicado. Mas o momento presente, entendeu? Eles não querem deixar que os traumas deles, e isso os dois, resumam quem eles são. E eu acho isso muito bonito. Eu acho que a autora trabalha isso muito bem na série e no livro. E no livro eu tive uma percepção de algo que a série, obviamente, ela deixa ali implícito, mas com essa profundidade maior do livro, que é o paralelo entre os traumas do Garrett e da Hannah em relação à impunidade de quem os traumatizou, entendeu? E isso é muito profundo, assim, e também é muito profundo essa questão do Garrett, desse trauma, que ele tem um trauma, isso não é spoiler, tá? Mas ele tem um trauma muito voltado, assim, pro âmbito familiar, e isso me tocou muito, eu me identifiquei muito quando ele se aprofunda mais nisso, e eu até marquei uma página para ler para vocês, porque eu consegui me colocar muito mais no lugar dele lendo o livro quando se trata desse sentimento que ele tem em relação a isso. Eu vou ler aqui para vocês entenderem melhor. Nesse momento do livro, é um momento onde ele tá partilhando o trauma dele mais profundamente, e ele não costuma fazer isso, ele nunca fez isso aqui. E ele fala o seguinte: não que eu não confie em meus amigos, confio, é claro, mas quando você decepciona com a pessoa em que mais deveria confiar na vida, acaba pouco propenso a oferecer ao mundo qualquer tipo de munição contra você mesmo. E, gente, como eu me identifico com esta fala? Tipo assim, isso pra mim foi muito legal, porque eu consegui ver com outros olhos, sabe, essa temática, que óbvio que a série não quer ser bad vibes e tal, e ela entra nisso tentando trazer exatamente essa perspectiva de que eles não são os traumas deles, e eu acho isso que isso é o mais importante, falando desse lugar mesmo de traumas, eu acho que isso é o mais importante pra qualquer pessoa, assim, que tenha uma ferida muito grande, tu mostrar pra ela as possibilidades de, cara, isso não te define. Mas essa fala dele me tocou muito, porque realmente, assim, quando muito jovem, tu é colocado a não conseguir confiar em alguém que você mais deveria confiar, isso te torna muito arisco pro mundo, entendeu? E eu achei muito legal como a autora trabalhou isso aqui, me tocou bastante. E bom, galera, resumindo, eu tive um pouco de preguiça no início da leitura, por já ter assistido a série, porém eu me surpreendi porque muitas coisas são diferentes,
é o mesmo desenrolar da carruagem, mas muda algumas ordens e alguns acontecimentos. O Garrett aqui é extremamente ciumento e um pouco possessivo, digamos assim, de maneira bem modesta, mas eu gosto dele, sabe? Eu gosto dele por conta dessa preocupação, principalmente da construção do desejo feminino. Eu gosto dele por conta da sinceridade dele. E a Hannah é maravilhosa. Ela é maravilhosa no livro, ela é maravilhosa na série. Uma coisa que me incomodou é que a Hannah do livro, gente, parece que ela não confia na melhor amiga dela, que tem várias coisas que ela deixa passar, assim, que ela não se abre com a melhor amiga dela. E eu entendo, assim, de ela não querer, tipo, encher o saco ou preocupar, mas enfim, eu achei um pouco estranho, porque algo que me encantou muito na série foi a dinâmica de amizade entre ela e a Ali. E aqui eu sinto a Hannah um pouco mais fechada, mas também um pouco preocupada em incomodar. Mas assim, galera, se fosse pra dar uma nota de 1 a 5, eu acredito que eu daria um 3. Um 3 eu acho que é, tipo assim, muito generoso. Eu acho que é uma nota muito alta pra esse livro. Principalmente pensando que é um gênero que eu não busco necessariamente para ler, né? Mas outra coisa, tá? Outra coisa. Dentro desse 3, eu pensei muito em dar 2. Mas dentro desse 3 mora o quê? As partes, derrubei o livro aqui. As partes onde a autora descreve as cenas hot, eu confesso que nesse livro me surpreendeu. Eu já li outros livros onde eles têm essa característica de ser um romance ali hot, adulto, né? É um new adult, sei lá como é que fala esse tipo de livro. Mas me entendam, né? Me entendam que eu tô aqui, gente. Eu tô aqui abrindo meu coração e sendo sincera sobre o que eu achei, sem ter nenhum tipo de formação. Eu realmente estou fazendo meu diário literário do que eu achei do livro. Mas, voltando pro que eu tava falando, eu li alguns livros nessa mesma temática, onde em um determinado momento do livro se tornou cansativo. Tipo assim, as cenas hot pra mim não geravam mais nenhum tipo de emoção, porque tava tudo tão repetitivo e parecia tudo tão voltado assim pro olhar masculino, sabe? E livros bons, livros onde eu gostei, mas que essa parte assim da temática do livro em um determinado momento se tornou cansativo. E nesse livro, surpreendentemente não. Principalmente por conta da dinâmica de como eles constroem isso, com muita calma, muito preocupada em ser algo muito bom. E também pela dinâmica dos dois, pela química dos dois. Eu acho que a autora conseguiu balancear bem isso no livro, sabe? E fazer de uma forma que não fique cansativo e que fique atrativo ao olhar feminino, apesar das várias gafes cometidas nos diálogos masculinos. Mas enfim, galera, eu dou um 3 porque foi um livro que me entreteu, porque eu gostei das complexidades dentro da dinâmica dos dois, dentro do que eles têm em comum, dentro de como foi trabalhado o trauma de cada um deles, dentro dessa questão do hot. Mas foi um bom entretenimento. Entre série e livro, eu prefiro a série, galera. É isso aí. Os boys da série dão de 10 a 0 nos boys do livro, porque me incomodou. Mas é isto. Eu já estou ali com o erro, o jogo, a conquista, o legado, e eu vou ler todos e vou trazer aqui pra vocês. E outra coisa, eu gostei muito que o fim desse livro já deixa um gostinho de quero mais, com uma deixa pro próximo livro, tá? Então no finzinho do livro já ficou uma deixa pro próximo livro. E eu gostei disso. E conforme eu for lendo os outros, eu trago aqui pra vocês. Beijos!